Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 17 de março. Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto, emocionada com a declaração do rapaz. O anúncio do noivado gera grande repercussão entre familiares e amigos, dividindo opiniões. Enquanto Clarice e Glorinha comemoram a felicidade de Beatriz, Basílio se enfurece ao saber da notícia e promete que fará de tudo para afastá-la de Beto. Yolanda, por sua vez, desabafa com Arlete sobre a possibilidade de estar grávida. Ela confessa o medo de que a gestação possa trazer mudanças inesperadas para sua vida. Arlete tenta acalmá-la e sugere que faça um teste para confirmar suas suspeitas. Yolanda se sente nervosa com a incerteza, mas decide seguir o conselho da amiga. Enquanto isso, Bia passa mal repentinamente e é levada às pressas para o hospital. Ronaldo a acompanha e se mostra preocupado com seu estado de saúde. O médico informa que a situação de Bia é grave, deixando todos apreensivos. Clarice, ao visitá-la, incentiva a jovem a esquecer Beto e a seguir em frente, tentando ajudá-la a encontrar um novo propósito. No salão de beleza, Glorinha se declara para Ulisses e aceita namorá-lo. Os dois comemoram o início do relacionamento e compartilham um momento com os amigos mais próximos. Já Lígia segue firme em seus planos para o show beneficente em prol de Beatriz, organizando os últimos detalhes do evento. Enquanto isso, Basílio, tomado pelo desejo de afastar Beatriz de Beto, começa a traçar um plano ardiloso. Ele sugere que Beatriz fuja com ele para fora do Brasil, tentando convencê-la de que essa é a única maneira de escapar de todos os problemas e recomeçar uma nova vida. Beatriz, no entanto, fica desconfiada de suas intenções e não lhe dá uma resposta imediata. Nelson, por outro lado, continua se envolvendo em confusões e vê em Edu uma nova oportunidade para obter dinheiro fácil. Ele tenta extorquir o rapaz, alegando ter informações comprometedoras sobre sua vida pessoal. Edu, porém, não se deixa intimidar e ameaça denunciar Nelson, caso ele continue com suas chantagens. A tensão entre os dois aumenta, e a situação promete se complicar ainda mais. A final da Copa do Mundo se aproxima e todos se preparam para assistir ao grande evento. O país inteiro está tomado pela euforia, e as famílias se reúnem para acompanhar a partida. Apesar dos problemas pessoais, os personagens tentam aproveitar o momento e celebrar a união proporcionada pelo futebol. No hospital, Bia, ainda debilitada, agradece o cuidado de Ronaldo, emocionada com sua dedicação. Os dois compartilham um momento de cumplicidade, e Bia começa a enxergar Ronaldo com outros olhos. Enquanto isso, Carlito surpreende Marlene e Raimundo juntos, o que o deixa desconcertado. O flagrante gera um clima de tensão, e Carlito questiona Marlene sobre seu envolvimento com Raimundo. Os acontecimentos se desenrolam de forma intensa, com cada personagem enfrentando seus próprios desafios e dilemas. O futuro de Beatriz e Beto ainda é incerto, e as ações de Basílio prometem trazer grandes reviravoltas. A novela continua a prender a atenção do público, trazendo emoção, romance e suspense a cada capítulo. Terça-feira, 18 de março. Beatriz rejeita a proposta de Basílio e se sente cada vez mais pressionada pelo medo de ser presa. Ela desabafa com Beto, que tenta tranquilizá-la, garantindo que permanecerá ao seu lado independentemente do que aconteça. No entanto, Beatriz teme prejudicá-lo e começa a considerar alternativas para provar sua inocência. Enquanto isso, Marlene lamenta a reação de Carlito ao flagrar Raimundo em sua casa. O jovem fica revoltado e acusa a mãe de trair a memória de seu falecido pai. Marlene tenta explicar seus sentimentos e o quanto Raimundo tem sido um companheiro respeitoso e carinhoso, mas Carlito se recusa a ouvi-la e se afasta, deixando-a arrasada. Yolanda decide deixar a cidade para ter seu filho longe de todos os problemas que enfrenta. Arlete se preocupa com a amiga e tenta convencê-la a ficar, mas Yolanda está decidida a seguir um novo caminho para proteger seu bebê. Antes de partir, ela confidencia a Arlete seu maior medo, que o pai da criança descubra sobre a gravidez e tente impedir seu plano. Raimundo, por sua vez, revela a seus filhos seu relacionamento com Marlene. A notícia causa grande impacto, principalmente em Carlito, que ainda está abalado pelo que viu. Lígia, por outro lado, incentiva o pai a buscar sua felicidade e tenta convencer Carlito a aceitar a situação. O jovem, no entanto, insiste em manter distância. Beto reafirma a Raimundo que tem planos sérios com Beatriz e que pretende se casar com ela em breve. Ele pede a bênção do empresário e promete cuidar bem de sua filha. Raimundo, emocionado, aceita o pedido e deseja felicidades ao casal,
mas alerta Beto sobre os desafios que eles ainda terão que enfrentar juntos. Paralelamente, Zélia inicia seu trabalho como secretária de Juliano e tenta conquistar sua confiança. Determinada a se infiltrar e obter informações comprometedoras contra ele, Zélia finge lealdade, mas secretamente grava conversas e investiga documentos suspeitos. No entanto, sem perceber, Topete acaba usando seu gravador para registrar uma mensagem pessoal. Sem querer, destrói a fita que continha provas importantes contra Juliano. Enquanto isso, Érico enfrenta Nelson mais uma vez. O vilão, sempre manipulador, tenta rebaixá-lo e fazê-lo se sentir inferior, mas Érico, mais seguro de si, responde com firmeza e garante que não permitirá mais ser alvo de suas humilhações. A tensão entre os dois cresce, e um confronto físico quase acontece, mas Marlene intervém a tempo de evitar algo pior. Glorinha, por sua vez, sofre por não conseguir se entregar completamente para Ulisses. Apesar de estar apaixonada, ela carrega traumas do passado que a impedem de se entregar totalmente ao relacionamento. Ulisses percebe seu desconforto e tenta ser paciente, assegurando que estará ao seu lado para apoiá-la no que for necessário. Enquanto isso, Bia, em sua busca por novos meios de prejudicar Beatriz, acaba descobrindo passaportes falsos no escritório de Basílio. Surpresa, ela percebe que seu comparsa tem planos de fuga e começa a se questionar se pode realmente confiar nele. Intrigada, Bia decide investigar mais a fundo, pois sabe que essa descoberta pode mudar completamente seus planos. A situação de Beatriz se complica ainda mais quando novas acusações surgem na imprensa. Sérgio e Alfredo tentam protegê-la, mas a pressão é grande, e Onofre reforça que sem o patrocínio da novela, a emissora não conseguirá sustentá-la no ar por muito tempo. Mesmo assim, Beatriz se recusa a desistir de sua carreira e busca alternativas para provar sua inocência. No salão de Glorinha, a chegada de Beatriz gera um alvoroço. Algumas clientes se recusam a ser atendidas por ela, temendo se associar a alguém envolvido em escândalos. Glorinha tenta defender a amiga, mas sente o impacto que isso pode ter em seu negócio. Ainda assim, ela reafirma seu apoio a Beatriz e decide lutar para ajudá-la a recuperar sua reputação. Raimundo, decidido a mudar sua imagem, aceita a ajuda de Alfredo para transformar seu visual. A mudança surpreende a todos, e ele começa a ser visto de maneira diferente por sua equipe e pelos amigos. Lígia, orgulhosa do pai, o incentiva a seguir essa nova fase com confiança. No meio de tantas reviravoltas, Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz. Elas se mobilizam para apoiar a jovem publicamente e mostrar que acreditam em sua inocência. A iniciativa fortalece Beatriz, que se sente acolhida e motivada a continuar lutando contra as injustiças que enfrenta. Enquanto isso, Zélia e Basílio continuam com seus planos para destruir Juliano e a perfumaria carioca. Sabendo que precisam ser cuidadosos, eles elaboram uma nova estratégia para expor as falcatruas do empresário sem levantar suspeitas. Basílio, cada vez mais envolvido em esquemas ilícitos, vê sua posição se tornar cada vez mais arriscada. Paralelamente, Lígia decide organizar um show beneficente para ajudar Beatriz. Ela convida diversas personalidades e mobiliza a imprensa para transformar o evento em um grande acontecimento. Beatriz, emocionada com o gesto, convida Clarice para assistir ao show ao seu lado, e as duas se aproximam ainda mais. No entanto, novos desafios surgem. Yolanda sente-se mal e preocupa Arlete, que teme que a amiga possa estar com complicações na gravidez. Enquanto isso, Topete, arrependido por seus erros, pede ajuda a Jacira para tentar recuperar seu emprego na TV. Eugênia, por sua vez, segue determinada a seguir em frente após o término com Topete e decide dar uma chance para um novo amor. A reta final da Copa do Mundo se aproxima, e todos se preparam para assistir à grande final. O clima de euforia toma conta da cidade, e até mesmo aqueles que estão enfrentando dificuldades encontram um momento de alívio e distração no evento esportivo. Porém, a tensão volta a crescer quando Bia, disfarçadamente, continua espionando Basílio e descobre ainda mais detalhes sobre suas atividades ilegais. Convencida de que pode usar essa informação a seu favor, ela começa a traçar um novo plano, mas sabe que precisa agir com cautela para não ser descoberta. Com tantos acontecimentos, os próximos dias prometem ser decisivos para todos. Beatriz precisa lutar para provar sua inocência, enquanto Bia e Basílio seguem tramando nos bastidores. Juliano, cada vez mais pressionado, tenta manter seu império intacto, mas os inimigos se aproximam. E, no meio de tudo isso, o amor, a amizade e as alianças serão colocados à prova. Quarta-feira, 19 de março. Beatriz começa a semana enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida.
Ainda abalada pelas acusações e pela possibilidade de ser presa, ela rejeita a proposta de Basílio de fugir do Brasil. Determinada a provar sua inocência, Beatriz busca apoio em sua família e amigos mais próximos, que seguem ao seu lado. Enquanto isso, Marlene se entristece com a reação de Carlito ao flagrar Raimundo em sua casa. O jovem não aceita o envolvimento da mãe com o empresário e se afasta, o que a deixa arrasada. Yolanda, preocupada com sua gravidez, toma uma decisão radical e confidencia a Arlete que pretende deixar a cidade para ter seu filho longe dali. A notícia surpreende Ana Maria, que não esperava que a amiga tomasse um rumo tão drástico para sua vida. Enquanto isso, Raimundo decide contar aos filhos sobre seu namoro com Marlene, enfrentando resistência e julgamento. No entanto, Beto, mostrando maturidade, garante a Raimundo que nada mudará seu amor por Beatriz e que eles irão se casar, independentemente dos problemas que estejam enfrentando. Beatriz, ainda apreensiva com seu futuro, teme ser presa e acabar prejudicando os planos de Beto. Seu receio cresce quando Bia encontra passaportes falsos no escritório de Basílio e, maldosamente, deduz que Beatriz e Basílio planejam fugir do país. Aproveitando-se da situação, Bia confidencia sua descoberta a Juliano, sugerindo que sua rival já não tem esperança de escapar da acusação. Paralelamente, Amália, tentando ajudar Beatriz a limpar sua imagem, sugere que a jovem marque uma entrevista no programa de Alfredo. A intenção é permitir que Beatriz conte seu lado da história e consiga conquistar a opinião pública a seu favor. Em meio a tantas reviravoltas, Zélia faz uma descoberta bombástica ao encontrar documentos que incriminam Juliano. Sabendo da gravidade da situação, ela pensa em uma maneira de usá-los contra ele no momento certo. Enquanto isso, Lígia flagra Raimundo com Marlene, desconfiada das intenções do ex-marido, passa a observar seus passos. Jacira, por sua vez, começa a suspeitar que Teresa está tramando algo para aproximá-la de Creiton, e não sabe se deve confiar nos sentimentos que começam a surgir entre os dois. Em meio a esse turbilhão de emoções, Beatriz finalmente concede sua entrevista na TV, no programa de Alfredo. Durante a conversa, ela tenta esclarecer todas as acusações contra si e reforçar sua inocência. A entrevista tem grande repercussão, dividindo opiniões. Bia, sempre disposta a prejudicá-la, bola mais um plano cruel, sem que ninguém perceba, coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz, criando mais uma armadilha para incriminá-la. Com o desenrolar dos acontecimentos, Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano, mas segue observando de perto. Enquanto isso, sem saber das intenções de Zélia, Topete acaba utilizando o gravador dela e destruindo, sem querer, uma fita que continha provas importantes contra Juliano. A confusão gera um grande contratempo para Zélia, que vê seu plano ir por água abaixo. No mesmo período, Érico enfrenta Nelson mais uma vez, cansado das ameaças e chantagens do rival. O clima de tensão entre eles aumenta, e Érico não se intimida ao encarar Nelson de frente. Já Glorinha passa por um momento delicado, pois, apesar de estar apaixonada por Ulisses, sofre por não conseguir se entregar completamente a ele. Bia segue tramando e, com suas ações manipuladoras, dá um jeito de fazer com que as autoridades encontrem os passaportes falsos no armário de Beatriz. A descoberta coloca a jovem em uma situação ainda mais complicada, e todos ao seu redor ficam chocados. Juliano, satisfeito com a reviravolta, passa a acreditar que Beatriz realmente está tentando fugir da justiça, e usa essa informação para reforçar as acusações contra ela. Em meio ao caos, Basílio confronta Maristela e Juliano, acusando-os de terem armado para Beatriz e de estarem por trás da falsificação do colar de joias. O embate entre eles fica cada vez mais acirrado, e Basílio teme que Beatriz pague pelos crimes de outras pessoas. Paralelamente, Carmen decide ir para o Rio de Janeiro, determinada a entender melhor toda a situação envolvendo Beatriz. Enquanto isso, Beto segue ao lado de sua noiva, disposto a protegê-la a qualquer custo. Ele e Basílio se estranham, pois o cineasta não confia totalmente nas intenções do empresário. Ao mesmo tempo, a imprensa noticia o ocorrido com Beatriz, e Clarice começa a desconfiar de que sua filha pode estar sendo vítima de uma grande armação. As tensões aumentam ainda mais quando Onofre decide retirar seu patrocínio da novela Senhora. Sérgio, desesperado, precisa encontrar uma solução rápida para evitar que a produção seja cancelada. Enquanto isso, Topete tenta recuperar seu emprego na TV e pede ajuda a Jacira. Com o andamento das investigações, Cássio é convocado a depor na delegacia. Sentindo-se encurralado, ele se desespera ao perceber que sua farsa pode ser descoberta. Enquanto isso, Ronaldo começa a perceber que Lígia sente ciúmes dele, o que gera um conflito entre os dois. Maristela,
preocupada com o rumo das investigações, promete a Cássio que encontrará uma maneira de resolver a situação do roubo do colar. A pressão sobre ele aumenta quando Beto e Basílio confrontam, exigindo respostas sobre sua possível participação no crime. Cássio, no entanto, mantém sua postura misteriosa e não dá muitas explicações. No final da semana, Alfredo e Anita organizam um jantar especial com a intenção de reunir Marlene e Raimundo, esperando que a aproximação dos dois possa ajudá-los a resolver seus conflitos. Ao mesmo tempo, o delegado avança nas investigações e descobre sobre o depósito de uma grande quantia na conta bancária de Carmen, aumentando ainda mais a suspeita sobre a origem do dinheiro. Os filhos de Raimundo ficam surpresos com as mudanças repentinas de comportamento do pai. Ele, por sua vez, tenta provar que está disposto a mudar e a ser uma pessoa melhor. Teresa e Clarice, por outro lado, passam a questionar Lígia sobre sua relação com Raimundo, pois desconfiam de que há algo mais acontecendo entre eles. A grande reviravolta acontece quando Carmen é chamada para depor na delegacia, sendo pressionada a revelar de onde veio o dinheiro em sua conta. Ao mesmo tempo, Ulisses aproveita um momento especial e finalmente declara seu amor por Glorinha, deixando a jovem emocionada. Enquanto isso, Beatriz continua lutando para provar sua inocência e é amparada por Beto, que não mede esforços para estar ao lado dela. O desfecho da semana promete fortes emoções, com Sérgio tomando a difícil decisão de encerrar a transmissão da novela. O impacto dessa medida afeta todos os envolvidos no projeto. No entanto, para o alívio de Beatriz e seus amigos, a jovem recebe liberdade provisória e, mesmo ainda sob suspeita, deixa a delegacia determinada a limpar seu nome e retomar sua vida. Quinta-feira, 20 de março. Beatriz é surpreendida ao encontrar os passaportes falsos em seu armário no momento exato em que a polícia chega para revistar sua casa. O delegado exige que ela abra a porta, e Beatriz, em pânico, hesita por alguns instantes. Basílio, que também está no local, percebe que foi traído e tenta escapar pela janela, mas é impedido por Beto, que chega a tempo de flagrar a cena. O advogado de Beatriz, rapidamente acionado por Alfredo, intercede e pede que a polícia analise as provas antes de tomar qualquer atitude precipitada. Ainda assim, Beatriz é conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, Juliano comemora sua armação com Bia, certo de que finalmente conseguirá destruir Beatriz. Bia, por sua vez, finge estar preocupada com a situação e tenta consolar Beto, que está visivelmente abalado. No entanto, Glorinha percebe a falsidade de Bia e alerta Beatriz sobre a possibilidade de estar sendo vítima de mais uma armação. Bia finge indignação e afirma que está apenas tentando ajudar. Maristela observa de longe, satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos. No salão de Glorinha, a notícia da prisão de Beatriz se espalha rapidamente. Vera e as mulheres do Conselho de Mulheres Negras se mobilizam para prestar apoio, organizando uma campanha para provar a inocência de Beatriz. Lígia decide usar sua influência para divulgar a história e denuncia publicamente que Beatriz pode estar sendo alvo de um esquema orquestrado por inimigos poderosos. Isso gera grande repercussão na imprensa e coloca Juliano em uma posição delicada, já que seu nome começa a ser citado como um possível envolvido. Enquanto isso, na fábrica, Zélia encontra os documentos que podem incriminar Juliano. Mas, sem saber, Topete usa o gravador onde estavam as provas para outro propósito e apaga os registros sem querer. Zélia, desesperada, tenta recuperar os arquivos, mas percebe que perdeu uma grande chance de expor as falcatruas do empresário. Basílio, por sua vez, descobre que seus passaportes sumiram e logo desconfia de Bia. Ele a confronta, mas a vilã nega qualquer envolvimento e sugere que ele se afaste antes que seja o próximo a cair. Em meio a toda a confusão, Clarice se mostra dividida. Por um lado, ainda sente carinho por Beatriz, mas, por outro, as evidências levantam suspeitas sobre sua honestidade. Teresa percebe a indecisão da amiga e tenta convencê-la a confiar em Beatriz, lembrando-se do passado que compartilharam. Clarice, no entanto, afirma que perdeu a confiança na filha e não sabe se será capaz de perdoá-la caso as acusações sejam verdadeiras. Raimundo e Juliano continuam em conflito por causa de Marlene. O empresário descobre que Marlene esconde um segredo sobre seu passado com Juliano e exige que ela lhe conte a verdade. Marlene hesita, mas Carlito, que escuta a conversa, decide intervir e revelar tudo ao pai. A revelação abala Raimundo, que se sente traído e se afasta de Marlene temporariamente para processar as informações. Enquanto isso, Alfredo se preocupa com a repercussão negativa que o caso de Beatriz pode ter em sua carreira. Ele teme que a novela seja prejudicada e que Onofre e os patrocinadores decidam cancelar definitivamente a produção. Sérgio, porém,
Se mantém firme na defesa da protagonista e promete lutar para que a novela continue no ar. No entanto, ele enfrenta resistência dentro da emissora, pois há interesses contrários à permanência de Beatriz no elenco. Yolanda, por sua vez, decide deixar a cidade para ter seu filho longe de todas as confusões. Ana Maria tenta convencê-la a mudar de ideia, mas Yolanda está decidida e diz que precisa desse tempo para se reorganizar. Ulisses sente a ausência da amiga, mas tenta focar em seu relacionamento com Glorinha. No entanto, Glorinha se sente insegura em relação ao namoro e teme que seu passado interfira na felicidade do casal. No meio de tantas reviravoltas, Ronaldo tenta entender os sentimentos de Lígia em relação a Raimundo. Ele percebe que a cantora se incomoda ao vê-lo com Marlene e sugere que ela ainda tenha sentimentos mal resolvidos. Lígia nega e afirma que seu único interesse é ajudar Beatriz a provar sua inocência. No entanto, seus olhares demonstram que talvez Ronaldo esteja certo. Enquanto isso, Jacira começa a suspeitar que Teresa está tentando empurrá-la para Creiton. Ela se sente desconfortável com a situação, mas Teresa insiste que Creiton é um bom homem e que poderia fazê-la feliz. Jacira, no entanto, resiste à ideia e prefere se concentrar em sua carreira. Na delegacia, Beatriz é interrogada pelo delegado, que questiona sobre os passaportes encontrados em seu armário. Beatriz afirma que não sabe como eles foram parar ali e que alguém está tentando incriminá-la. Seu advogado argumenta que a falta de provas concretas deve garantir sua liberdade provisória. O delegado, no entanto, afirma que precisa de mais tempo para a investigação. Enquanto isso, a mobilização popular cresce, e a pressão para que a polícia reveja as acusações aumenta. Beto, determinado a ajudar Beatriz, começa a investigar por conta própria. Ele visita os estúdios de gravação e conversa com os funcionários da novela, tentando encontrar pistas que possam inocentá-la. Em meio à sua busca, ele descobre uma conversa suspeita entre Bia e Juliano e começa a desconfiar da participação deles no caso. Com a ajuda de Glorinha, ele arma um plano para desmascará-los. A tensão aumenta quando um jornalista divulga uma matéria bombástica acusando Beatriz de ser cúmplice de Basílio em um esquema de falsificação de documentos. Isso gera grande repercussão e prejudica ainda mais sua imagem. No entanto, Alfredo consegue um espaço na emissora para uma nova entrevista, na qual Beatriz poderá se defender publicamente. Beatriz aceita o desafio e se prepara para encarar a opinião pública. Enquanto isso, Basílio, percebendo que pode ser o próximo alvo da polícia, decide agir antes que seja tarde demais. Ele tenta fugir da cidade, mas Hélio o intercepta e o confronta, exigindo que ele conte toda a verdade sobre sua relação com Juliano. Basílio, acuado, hesita, mas percebe que sua única saída pode ser expor seu antigo comparsa para tentar salvar a própria pele. No final da semana, a situação de Beatriz ainda é incerta. Enquanto seus aliados lutam para provar sua inocência, seus inimigos continuam tramando contra ela. Juliano e Bia, satisfeitos com o caos que criaram, comemoram sua aparente vitória. No entanto, novas descobertas podem virar o jogo a qualquer momento. Beatriz conseguirá limpar seu nome? Ou será que seus inimigos conseguirão destruí-la de vez? A resposta para essas perguntas promete agitar ainda mais os próximos capítulos. Sexta-feira, 21 de março. Beatriz consegue despistar o delegado, mas sente a pressão aumentando contra ela. Ciente de que alguém armou para incriminá-la, ela busca apoio em Basílio, que a aconselha a manter a calma e encontrar uma forma de reverter a situação. Ao mesmo tempo, Juliano comemora sua manobra para desmoralizar Beatriz, convencido de que seu plano funcionará. Bia, por sua vez, se sente insegura com as próprias ações e começa a apresentar sinais de estresse. Zélia se enfurece ao descobrir que Topete destruiu acidentalmente sua gravação contra Juliano. Frustrada por perder uma prova importante, ela confronta o amigo, que tenta se justificar, mas percebe que a situação está se complicando. Determinada a continuar sua luta contra Juliano, Zélia decide buscar outra maneira de desmascará-lo. Enquanto isso, Beatriz reafirma a Basílio que não fugirá do país e que enfrentará os Alencar de frente. Ela sabe que a única forma de provar sua inocência é permanecer firme e desmascarar aqueles que tentam prejudicá-la. Beto, desconfiado, decide agir e confronta Bia diretamente. Ele a acusa de ter colocado os passaportes falsos nos pertences de Beatriz para incriminá-la. Bia, nervosa, tenta se defender, mas sua reação é exagerada e levanta suspeitas. O estresse começa a afetá-la, e ela passa mal diante de todos. Maristela, vendo o estado da filha, repreende Juliano por usá-la em suas artimanhas, deixando claro que ele ultrapassou todos os limites. Raimundo, por outro lado,
tem motivos para comemorar. Sua agência vence um grande prêmio publicitário, consolidando seu nome no mercado. Durante a cerimônia de premiação, ele recebe os holofotes e celebra seu sucesso ao lado de Marlene, que se mostra cada vez mais próxima dele. No entanto, a felicidade de Raimundo é interrompida por um momento inesperado. Clarice, que assiste ao evento pela televisão, paralisa ao ver um comercial de alvejante sendo exibido. Algo na propaganda desperta lembranças profundas, e ela sente uma onda de emoções conflitantes, como se um fragmento de seu passado estivesse tentando emergir. No evento, a presença de Beatriz gera uma reação negativa. Mesmo determinada a enfrentar seus acusadores, ela se torna alvo de vaias e hostilidade do público. O peso das acusações e da manipulação da mídia a transformou em uma figura controversa. O constrangimento é imenso, e Beatriz sente na pele o impacto das mentiras espalhadas sobre ela. Beto tenta defendê-la, mas a situação foge de controle, e Beatriz percebe que sua luta será ainda mais árdua do que imaginava. Ao mesmo tempo, Anita e Alfredo tentam manter suas vidas em equilíbrio, mas enfrentam novos desafios. Anita, determinada a reconstruir sua reputação, investe em seu trabalho ao lado de Marlene. Alfredo, por sua vez, percebe que ainda há muito preconceito contra ele e Anita, e isso motiva a agir. Ele decide dar uma entrevista para defender Beatriz e mostrar ao público o outro lado da história, mas sabe que isso pode gerar consequências inesperadas. Enquanto isso, Ulisses e Glorinha vivem momentos de felicidade, mas também enfrentam desafios. Glorinha, mesmo apaixonada por Ulisses, ainda lida com inseguranças sobre o relacionamento. Ulisses, por sua vez, a incentiva a confiar nele, mostrando que está disposto a construir algo sólido ao lado dela. O apoio de Ulisses é essencial para que Glorinha supere suas dúvidas. Já Lígia e Ronaldo continuam a ter desentendimentos, principalmente por causa de Raimundo. Ronaldo sugere que Lígia está com ciúmes do ex-marido e, mesmo que ela negue, a verdade é que a relação entre Raimundo e Marlene a incomoda. Lígia tenta se concentrar em seu trabalho e no show beneficente que organizará, mas suas emoções a deixam inquieta. Zélia, sem se abalar pela perda da gravação, continua sua investigação contra Juliano e Maristela. Ela sabe que ambos são os verdadeiros responsáveis pela sabotagem contra Beatriz e não descansará até que paguem por isso. Determinada, ela busca novas provas e encontra pistas que podem mudar o rumo da história. No entanto, precisa agir com cautela, pois sabe que Juliano é perigoso e está sempre um passo à frente. No meio desse turbilhão de acontecimentos, a relação entre Carlito e Érico continua estremecida. Carlito, influenciado pelo preconceito de algumas pessoas, tenta manter distância de Érico, mas no fundo sente falta do amigo. Érico, por outro lado, não aceita ser tratado dessa maneira e decide se afastar, mesmo que isso machuque. Maristela, percebendo que a situação pode fugir do seu controle, começa a agir nos bastidores para garantir que suas falcatruas não sejam descobertas. Ela conversa com Juliano e traça um novo plano para desviar a atenção de Beatriz e dos problemas que estão se acumulando. Eles sabem que a qualquer momento Zélia pode encontrar algo contra eles, então precisam agir rápido. Bia, cada vez mais pressionada, começa a apresentar sinais de desgaste. A culpa e o medo de ser descoberta fazem com que ela entre em conflito consigo mesma. Ronaldo, que sempre teve uma relação ambígua com Bia, percebe seu sofrimento e a apoia, mas também sabe que ela precisa arcar com as consequências de suas escolhas. A tensão entre todos os envolvidos só aumenta, e Beatriz sabe que precisa de aliados para provar sua inocência. Mesmo enfrentando dificuldades, ela não desiste e continua sua luta. No entanto, as ameaças contra ela só crescem, e a qualquer momento algo pode acontecer para mudar o rumo da história. No meio de tantas reviravoltas, uma nova surpresa surge. O delegado recebe uma denúncia anônima sobre o verdadeiro responsável pelo roubo do colar de joias. Com novas informações em mãos, ele decide retomar a investigação e promete que, desta vez, descobrirá toda a verdade. Com o destino de Beatriz em jogo e os inimigos cada vez mais ousados, a trama se encaminha para momentos decisivos. Quem realmente vencerá essa batalha? Será que Beatriz conseguirá provar sua inocência ou seus adversários continuarão a manipulá-la? As respostas ainda estão por vir, mas uma coisa é certa: ninguém sairá ileso dessa história. Sábado, 22 de março. A confusão no evento publicitário causa um grande impacto na vida de Beatriz e Beto. Durante a cerimônia de entrega do prêmio, um homem se exalta e ofende Beatriz publicamente, gerando uma forte reação de Beto. Sem pensar duas vezes, ele parte para cima do agressor em defesa da amada. A briga se torna o centro das atenções do evento, e a confusão logo toma proporções maiores do que o esperado.
A imagem de Beatriz, já fragilizada pelas acusações, sofre um novo abalo diante da opinião pública. Enquanto isso, Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Aos poucos, fragmentos de sua história vão retornando, mas ela decide esconder isso de Juliano. O medo de suas descobertas afetarem a sua segurança e o desejo de encontrar a verdade por conta própria fazem agir com cautela. A tensão aumenta, pois Juliano percebe a mudança no comportamento de Clarice e tenta descobrir o que ela esconde. Ana Maria se irrita profundamente ao saber dos planos de Yolanda. A decisão de vender a pensão e deixar o Estado não agrada a todos, especialmente a Ana Maria, que se sente traída e abandonada. As duas discutem, e Yolanda justifica sua escolha dizendo que precisa recomeçar sua vida em outro lugar, longe das complicações que enfrentou nos últimos tempos. Mas Ana Maria, inconformada, tenta convencer a amiga a reconsiderar sua decisão. No meio disso, Ulisses e Glorinha se reaproximam. A tensão entre os dois dá lugar a um momento de cumplicidade, e Ulisses toma a iniciativa de beijá-la. Glorinha, surpresa, corresponde ao beijo e sente que pode finalmente confiar em seus sentimentos. No entanto, o romance ainda enfrenta desafios, pois Glorinha teme que seu passado interfira no relacionamento. No escritório da agência, Alfredo dá a notícia a Raimundo. Devido à confusão causada por Beto e Beatriz na cerimônia, a empresa terá que abrir mão do prêmio. Raimundo fica furioso e não esconde sua frustração. Para ele, a situação representa uma grande perda de credibilidade no mercado publicitário. A discussão entre Raimundo e Alfredo se intensifica, e Raimundo desabafa, dizendo que Beto destruiu sua empresa. Ele culpa o jovem por sua impulsividade e por se deixar levar pelas emoções, colocando tudo a perder. Beto, por sua vez, se defende, afirmando que apenas quis proteger Beatriz e que a reação do público foi injusta. Mesmo assim, a tensão continua e a relação entre os dois se torna ainda mais conturbada. Em outro canto da cidade, Beatriz tenta lidar com as consequências do ocorrido. Com sua imagem abalada, ela precisa pensar em novas estratégias para reverter a situação e provar sua inocência. Ela se sente culpada por ter sido motivo da briga de Beto, mas também reconhece que ele apenas quis protegê-la. Agora, mais do que nunca, ela percebe que precisa lutar por si mesma e encontrar uma maneira de limpar seu nome. Enquanto isso, Bia, sempre atenta a qualquer oportunidade para prejudicar Beatriz, comemora o impacto negativo do evento. Ela percebe que, com a polêmica em torno de Beatriz, suas próprias chances de brilhar no meio artístico aumentam. Juliano, porém, alerta que Beatriz ainda pode encontrar uma saída para essa situação e que não devem subestimá-la. A trama se intensifica com a chegada de uma nova reviravolta. Um jornalista descobre um detalhe inusitado sobre o escândalo da premiação. Informantes revelam que a briga foi provocada propositalmente para expor Beatriz de forma negativa. Agora, com novas informações, Beatriz percebe que pode usar isso a seu favor e provar que foi vítima de um plano elaborado. Enquanto Beatriz e Beto tentam encontrar uma solução para reverter a situação, Clarice continua sua busca silenciosa pela verdade sobre seu passado. Ela encontra mais uma pista que pode levá-la a um momento crucial de sua vida, mas precisa decidir se compartilha isso com Teresa ou se continua sua investigação sozinha. O medo de Juliano descobrir seus avanços a faz hesitar, mas ela sente que está mais perto da verdade do que nunca. Na agência, Raimundo enfrenta a difícil tarefa de reconstruir a credibilidade de sua empresa após o escândalo da premiação. Ele decide agir rapidamente e traça uma estratégia para minimizar os danos. Apesar de sua raiva por Beto, ele percebe que precisa ser pragmático e encontrar soluções rápidas antes que o prejuízo se torne irreversível. O episódio termina com diversas questões em aberto. Beatriz conseguirá provar que foi vítima de uma armação? Beto e Raimundo serão capazes de superar suas diferenças? Clarice finalmente descobrirá a verdade sobre seu passado? As respostas para essas perguntas prometem trazer ainda mais emoção e reviravoltas para a história. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.